Olá, meus queridos, boa tarde. Bem-vindos à nossa aula de hoje, nossa aula de filosofia. Mais uma semana, mais uma aula, mais um bimestre, Na verdade, que nós iniciamos hoje. Com a graça de Deus, estamos aqui e gostaria de convidá-los a abrir os livros de filosofia na página 44. O conteúdo, na verdade, gente, que fará parte do nosso terceiro bimestre, inicia-se no capítulo 3, Somos Cidadãos do Mundo. E nós iremos adentrar nesse capítulo ainda hoje. Mas antes disso, nós temos o tópico para refletir, que ainda faz parte do capítulo 2, que ainda não foi lido por nós, ainda não foi discutido. E nós temos também as questões para reflexão no final da página 45. Então, a nossa atividade para casa será exatamente as questões para reflexão que estão na página 45, tá bom? Vocês irão respondê-las no caderno com base nesse texto do Para Refletir. E o título desse texto diz o seguinte: 5 apostas da ciência para combater o Zika e a microcefalia. Essa notícia ela foi acessada no dia 23 de agosto de 2016. Nessa época, o Zika vírus e as consequências desse vírus no organismo de crianças, principalmente de recém-nascidos, estavam muito em alta, As pessoas estavam comentando muito a respeito desse assunto, porque de certa forma era uma, entre aspas, novidade, que essa não é uma novidade boa, mas era uma informação nova e as pessoas estavam sendo muito acometidas por conta desse vírus. Assim como hoje nós estamos sendo acometidos pela Covid, E o vírus da Zika, ele trouxe para as mães, principalmente para as mães gestantes nessa época, uma apreensão muito grande. Por quê? As crianças que ainda ali dentro da barriga da mãe tinham contato com o vírus acabavam nascendo com o problema de microcefalia, que nada mais é do que uma diminuição do crânio, Diminui aí o tamanho da massa encefálica, automaticamente diminui o tamanho do crânio. Isso vai afetar a pessoa diretamente na sua vivência, porque pode trazer problemas cognitivos, de aprendizagem, pode trazer problemas também de locomoção, pode afetar o cérebro e o sistema nervoso em si, são capazes de afetar, o corpo inteiro das pessoas. Então, na página 44, nós temos uma espécie de reportagem, que foi trazida aqui no tópico para refletir, trazendo 5 apostas da ciência para combater o Zika e a microcefalia. São elas, que estão na página 45. Vacinas, cloroquina, vocês ouviram muito falar sobre esse medicamento nesses últimos dias, Os testes rápidos para saber se a pessoa tinha sido contaminada com o vírus ou não. Tem também um tópico falando como que o vírus age, que os cientistas e os estudos proporcionaram isso, identificar como que o vírus age dentro do sistema das crianças, porque na verdade, gente, eles conseguem atingir o cérebro embrionário ainda, ou seja, em fase de desenvolvimento dentro do útero da mãe, Então daí vem a grande preocupação em relação a essa doença. E a transmissão por outros mosquitos, O que eles identificaram que o Aedes aegypti realmente fazia, esse transporte do Zika vírus. Então vocês vão fazer a leitura desse tópico e depois vocês vão responder as questões para reflexão, Que são 5 questões, sendo que a última questão é para você fazer uma pequena pesquisa, em relação ao Ministério da Saúde e identificar quantas pessoas já contraíram o Zika vírus. Não deixem de fazer, a questão direitinho, completa, bonitinha, no caderno de vocês.
E agora, peço que vocês abram os livros na página 46, para que a gente possa dar aí início para o nosso conteúdo de hoje, que está aqui dentro do capítulo 3, que tem como título Somos Cidadãos do Mundo. Gente, vocês já ouviram essa expressão, ser cidadão do mundo? Como que nós, habitantes de uma cidade do interior do estado do Maranhão, do Nordeste brasileiro, podemos ser considerados cidadãos do mundo? Tudo isso nós iremos discutir a partir de agora e dentro do capítulo 3 como um todo, né? As questões dos conhecimentos prévios nos fazem os seguintes questionamentos. Primeiro, você já ouviu a expressão você cidadão do mundo? Segundo, a preocupação por um mundo melhor parte de você também? Será que nós precisamos ter esse tipo de preocupação de deixar um mundo melhor ou de sermos pessoas que farão um mundo melhor, né, daqui a alguns dias? Quando você faz uso das tecnologias, principalmente das redes sociais, você se sente globalizado? Esse é um ponto que merece atenção da gente. Nós somos extremamente globalizados quando se trata de rede social, por exemplo. Nós temos hoje a capacidade de nos comunicarmos com pessoas que estão do outro lado do mundo, em tempo real, né? Você envia uma mensagem pelo aplicativo e a pessoa, aonde quer que esteja, sendo que ela esteja conectada à rede mundial de computadores, ela tem acesso automático àquela informação. Então, sim, nós somos seres extremamente globalizados, nós estamos em um mundo extremamente globalizado. Agora, questiono para vocês, essa globalização, ela só tem pontos positivos? E é isso que nós iremos analisar a partir de agora. Nós temos alguns traços negativos da globalização que precisam ser discutidos, que a gente precisa conhecer, né? Porque desde que vocês nasceram, eu digo vocês porque a minha geração já é diferente da geração de vocês. Então, desde que a geração de vocês nasceu, ela já está inserida nesse mundo globalizado, né? Já está sendo pensada e desenvolvida para viver nessa nova era. A minha geração foi uma espécie de transição, a de vocês realmente já está mais inserida nesse mundo globalizado. E só tem coisa positiva, porque a gente costuma só olhar para os pontos positivos, mas tem coisa que é só positiva? Será que nós só temos pontos positivos para falar da globalização? Essa é uma boa pergunta. E a última questão, ser um cidadão é ser ético e respeitar a sociedade? E aí nós temos um texto do Vamos Dialogar, que está na página 46, e eu peço que vocês acompanhem a leitura juntamente comigo, tá bom? Vamos dialogar. Qual é o seu senso de compromisso diante dos problemas da sua comunidade, do seu país e do mundo? Você se sente inteirado com a sua nação e com as outras? De que formas? Vimos no capítulo anterior que existem direitos universais válidos para todos, embora haja muitos casos de descumprimento dessas garantias. Além disso, vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde as pessoas se comunicam mesmo com grandes distâncias. Cada vez mais falam outras línguas e viajam para outros lugares. Esse fenômeno, chamado de globalização, tem os seus benefícios, como maior acesso à informação, a possibilidade de conhecer diversas culturas, como também acarreta problemas, tais como a desigualdade social e o consumo desenfreado, que por sua vez prejudica o meio ambiente. Então, como eu havia comentado para vocês anteriormente, nós estamos muito fixados em olhar somente para o lado positivo de sermos pessoas desse mundo globalizado. Nós temos uma tecnologia extremamente avançada, nós temos acesso às informações em tempo real, nós estamos hoje, mais do que nunca, conectados com pessoas ao redor do mundo todo, então tudo isso é muito positivo. Sim, correto. Todos esses pontos que eu acabei de citar são extremamente positivos. Porém,
ninguém para imaginar que esse processo de globalização, por exemplo, tem aumentado ainda mais as desigualdades sociais do mundo todo, né? Porque às vezes as pessoas, por exemplo, de uma determinada região, que estão ali precisando de um trabalho e que tem na sua região, por exemplo, uma indústria, né? Ou que tem um polo que faz a produção de determinado item, não consegue trabalho naquele lugar porque não tem a especialização necessária. Então aí a gente já se depara com essa situação. Nós falamos muito em educação, né? Nós falamos e batemos muito na tecla da educação, mas infelizmente, gente, nem todas as pessoas têm acesso à educação de forma plena, ou então quando tem acesso a essa educação, não é uma educação de qualidade suficiente para poder formar essas pessoas da melhor forma possível. Isso significa que nós ainda temos uma quantidade de pessoas significativa no nosso território que sim, é alfabetizada, é escolarizada, mas que não tem a formação suficiente para poder exercer esses cargos que o mundo globalizado tem trazido para a gente, né? Quanto mais o tempo passa, mais os cargos voltados para a área tecnológica, né? Pessoas que realmente fazem do seu trabalho uma conexão com esse mundo tecnológico. Hoje em dia nós temos pessoas que trabalham exclusivamente voltadas para as redes sociais, né? Quem imaginou que isso pudesse acontecer? Que a pessoa fosse gerenciar um trabalho simplesmente de movimentar a rede social, por exemplo, de um artista. Então tem pessoas, os produtores, que ganham para fazer isso, para fazer postagens no Instagram, no Facebook, para movimentar uma plataforma digital de um artista. Tem gente trabalhando nesse momento exatamente com isso. Então isso é muito interessante a gente analisar. Da mesma forma que esse processo de globalização abre um leque muito gigantesco de oportunidades, né, de novos empregos, de novas tecnologias em si, ele também abre, na verdade, ele alarga uma lacuna que já existe, né? Que é da desigualdade social, que é das pessoas menos favorecidas, que não tem como chegar, né, nessa tecnologia toda. Na página 47, nesse contexto, no qual as fronteiras entre as regiões do mundo são cada vez menores, cada pessoa deve se sentir responsável pelos interesses da humanidade, ciente de que nossas ações podem ter um alcance muito maior do que imaginamos. Os que têm esse senso de responsabilidade são chamados de cidadãos do mundo. Analise as imagens e discuta na sala de aula como as ações representadas podem afetar a sociedade global. Aí nós temos 4 imagens, né? Nós temos uma senhora que está acompanhada aqui de uma moça, eu posso dizer que é uma pessoa adulta, né? Eu tenho uma pessoa aqui na direita que está lendo, né, um jornal. Nós temos aqui na parte inferior da página alguns manifestantes, inclusive com bandeiras do nosso país, e nós temos aqui algumas pessoas andando de bicicleta. Então são 4 situações totalmente diferentes, né? A primeira situação, nós podemos identificar que está voltado para a saúde e qualidade de vida das pessoas, né? Nós estamos vivendo em uma época, em uma era, onde o tempo tem se escoado, né, muito brevemente, que as pessoas não têm um tempo de qualidade para poder, entre aspas, gastá-lo com os seus parentes, com os seus familiares. Então, muitos casos, às vezes, de abandono acontecem, abandono de pessoas idosas, inclusive, né? Nós temos aqui do lado direito um rapaz que está lendo um jornal. Então, por que é interessante a gente fazer a leitura? Por que é interessante a gente ler, a gente ter conhecimento dentro desse mundo globalizado? Justamente para saber que todas as nossas ações estão integradas, que a gente não está fazendo nada em vão. No mundo que nós vivemos hoje, na nossa atual situação, nada do que acontece por acaso ou acontece em vão. Está tudo interligado e a gente precisa estar conectado
com o mundo, com as coisas que estão acontecendo, para poder identificar ali o mais rápido possível, né? E conseguir ou intervir, ou solucionar, ou então se sair daquela situação. Conhecimento é poder, gente, nunca se esqueçam disso. Os manifestantes aqui da parte de baixo, com certeza, visualizaram uma situação onde os seus direitos, as suas garantias não estavam sendo atendidos. Então, quando isso acontece, nós que estamos nessa posição de cidadão, precisamos reivindicar os nossos direitos. E uma forma de fazer isso é através das manifestações. Vocês mesmos já puderam acompanhar diversas manifestações no Brasil, né? E dentre essas manifestações, algumas tiveram retornos, entre aspas, positivos, né, para as pessoas, outras nem tão positivos assim. Mas é interessante analisar que a sociedade ela não está na inércia, né? Ela não está ali simplesmente só recebendo aquilo que os políticos disponibilizam ou aquilo que as outras pessoas disponibilizam, né? Em um determinado momento nós nos incomodamos, né, com a situação e resolvemos agir. Infelizmente, às vezes, a maioria das vezes demora, né, para acontecer essa mudança. E no final da página 47, a imagem da direita, nós temos várias pessoas se locomovendo de bicicleta, né? Essa é uma realidade que o mundo, no caso, gente, dos países da Europa, por exemplo, isso é muito comum, né? Muito, muito comum mesmo. As pessoas já usam as bicicletas para ir para o trabalho, já se movimentam tranquilamente, né? Na França, por exemplo, tem um sistema de rodízios, né? De bicicletas, de patinetes. Então a pessoa sai pela cidade, sabe onde é que tem um ponto de conexão, ela vai lá, faz tudo pelo smartphone, chega lá, destrava a bicicleta, leva a bicicleta para o destino que ela quiser, depois terminou o uso, já deixa numa próxima estação, né? Então, pensamentos que podem nos conduzir para um futuro menos trágico, porque a verdade é que muitas vezes nós deixamos de cuidar do meio ambiente, deixamos de falar sobre aquecimento global, deixamos de falar sobre a escassez dos recursos naturais, mas o fato de nós não estarmos falando a respeito disso não significa que isso ainda não esteja acontecendo, ou que as coisas não continuem acontecendo dessa forma, né? Então isso é muito importante. Todas essas ações que nós citamos aqui, seja uma ação de consciência, individual ou coletiva, seja uma ação de respeito para com os outros indivíduos da sociedade, seja uma postura de informação diante de tudo que está acontecendo, todos esses elementos fazem parte de um cidadão do mundo, ou seja, de uma pessoa que tem consciência de quem ele é, de onde ele está e de como a vida dele pode, de alguma forma, mudar não só a sua própria realidade, mas a realidade de todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? O nosso pensamento sempre tem que ser esse, de que eu farei a minha parte e dessa forma eu irei contribuir para que meu colega, meu vizinho, meu amigo também faça a parte dele, para que juntos a gente tenha um futuro mais positivo. Se eu pensar que eu vou fazer a minha parte e que o outro não vai fazer a parte dele, nós iremos simplesmente nos unir numa bola de neve e a consequência vai ser a mais desastrosa possível, né, gente? Então a reflexão sobre os cidadãos do mundo termina aqui, tá? Termina aqui, na página 47. O próximo tópico, o indivíduo e a sociedade, já faz parte da nossa próxima aula, tá bom? Só lembrando para vocês, porque hoje vai ser um pouco diferente, a atividade que vocês têm para casa está na página anterior, né? Na página 45, tá bom, meus queridos? Então, qualquer dúvida vocês sabem que nós estamos à disposição, é só nos chamar. Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.